iniciando nossas atividades, né, no mês do nosso padroeiro, no que diz respeito à formação, né? Então será um mês intenso de formação, de preparação para o dia do nosso padroeiro. E hoje teremos conosco o Jonathan, né? Também pertence, né, trabalha junto ao grupo do Centro Dom Bosco, né, que tem feito um trabalho muito bonito, muito bacana, né, em prol da igreja, da doutrina, da fé, né? Então, que Deus possa, né, cada vez mais fortalecer, né, todos aqueles que pertencem ao Centro Dom Bosco, aqueles que têm no coração o desejo de fato, fazer com que a vontade de Deus, né, impere de fato no coração do homem, né? Que sejamos cada vez mais, né, fiel aos seus mandamentos, aos seus ensinamentos, que a igreja, né, seja fiel à vontade do seu Senhor, do seu fundador, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, vamos acolher o Jonathan e rezar ao Espírito Santo, né, pedindo que possa conduzi-lo, possa dar a palavra de sabedoria, que essas palavras possam de fato nutrir a nossa fé, nutrir a nossa esperança, para que possamos caminhar cada vez mais firmes e fortes, né, em rumo ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Então, Jonathan, passo a palavra, que Deus possa lhe conduzir. Querido, obrigado pela sua disponibilidade. Bem, vocês já me conhecem, eu sou o Jonathan. Lá no Centro Dom Bosco, padre, costuma me chamar de Severino também, viu? Exato, quando tem algum furo, tem que fazer algum reparo. Então, eu vim aqui hoje, né? Infelizmente, o padre Anderson não pôde vir, né, para estar conosco, mas eu preparei também a mesma formação com muito carinho, não à altura do padre, né, que é muito mais experiente, muito mais aprofundado, né, e é quem os padres, por excelência, falam, né, de doutrina espiritual, mas com algum conhecimento, porque assim como vocês, sou batizado, sou católico, e apesar de não estar em tão altas moradas espirituais, temos na Igreja Católica uma grande graça, né, atestada pela Igreja, chamada os santos, não é assim? Então, nos ombros deles, me escoro para poder partilhar com vocês algo que todos nós precisamos viver se de fato quisermos ser felizes em Deus, naquilo que Ele nos propõe na Igreja, na vivência da doutrina, em busca da vida eterna. Amém? Então, uma alegria estar aqui com vocês, mais uma vez, e partilhar dessa formação que é tão importante, mas tão descuidada nos nossos dias. Qual o tema da palestra, se vocês bem lembrarem? 3 conversões da alma, né? É muito simples, tá bom? Há muito que se falar desse assunto, mas nós poderíamos resumir, né, este tema chamado de 3 conversões da alma em vida interior, né? Vida interior. Nós sabemos que todos os animais são dotados de vida exterior. Quando a gente estuda um pouco de antropologia, que é a psicologia filosófica, nós percebemos que todo o animal, e assim nós participamos da natureza animal, não é capaz de fugir ao que está determinado no seu DNA. Alguém aqui já viu um cachorro com crise existencial? Não, né? Reclamando de comer todo dia a mesma ração? Tem certeza? Não? Pois bem. Mas alguém aqui já entrou em crise? Já se questionou? Já ficou angustiado? Alguém aqui? Não, só eu. Acho que todo mundo, né? Porque nós não somos meramente animais. Nós temos algo da natureza animal, mas nós temos algo também
que nos eleva e nos torna distintos de todos os animais, que é a razão ou a inteligência. Quando a gente lê lá em Gênesis 2 que o homem foi feito à imagem e semelhança de quem? De Deus. É sinal de que Deus é como nós? 2 braços, 2 pernas. Sim ou não? Sim ou não? Pois bem, antes de Jesus Cristo, não. Depois de Jesus, sim, porque ele assumiu um corpo e uma natureza humana, não é verdade? Mas Gênesis 2 trata principalmente da inteligência, do uso da razão, que depois de Adão e Eva, com o pecado original, ficou obscurecida. Adão e Eva possuíam no paraíso dons que a teologia cristã vai chamar de dons preternaturais. Ou seja, eles que ainda não eram perfeitos, ainda não eram santos, tinham capacidades de se colocar acima da natureza humana sem dificuldade, porque Deus lhes tinha concedido esses dons antes de comer do fruto proibido, não é assim? Que é uma analogia, uma imagem, é um símbolo, né, da única ordem expressa que Deus deu ao homem e à mulher para que não a descumprissem. Então, é uma imagem, viu? Como foi isso? Foi exatamente comendo um fruto que Adão e Eva pecaram? Não. Como foi então? Cedendo à tentação diabólica de desobedecer a Deus e cobiçar aquilo que o demônio queria para si. Domínio sobre o homem e a mulher. Pois bem, então quando a gente fala de vida interior, do que é que nós estamos falando? Nós estamos falando de tudo isto que está para dentro do homem. Na filosofia se utiliza um termo chamado tudo aquilo que é imanente, tudo aquilo que tem algo para dentro, né? O seu pensamento, a sua reflexão, não é verdade? A sua alimentação também. Então, a vida interior nos dá a capacidade intelectiva de controlar os nossos impulsos naturais e as nossas reações instintivas. Como eu acabei de dizer, os animais têm a capacidade de fazer algo diferente daquilo que está no seu DNA? Não. Se um animal se sente ameaçado, o que é que ele vai fazer? Ele vai reagir, ele vai atacar. Agora, nós estamos presos a essa condição? Não. Mas para que nós hajamos diferente desta condição animal, instintiva, nós precisamos fazer uma grande força para que esse impulso não domine sobre nós. O que eu estou querendo dizer a vocês? Após o pecado original, o mundo sensível, o mundo animal, se tornou predominante sobre o mundo interior, sobre o mundo espiritual, sobre a razão. Após o pecado original, o homem, mesmo conhecendo o que é bom, mesmo conhecendo o bem, por muitas vezes ele não é capaz de fazer o bem. Porque o pecado original nos enfraqueceu, nos embruteceu, nos limitou, nos corrompeu. Então, essa é a grande dificuldade. Daí, São Paulo dizer, não faço o bem. Quero ver se vocês estão afiados. Não faço o bem que quero, mas faço o mal que não quero. Vejam, São Paulo, o grande São Paulo, que conquistou reinos inteiros para Cristo, que converteu multidões de pagãos, também tinha nele esta tensão que o levava, não muitas vezes a fazer o que queria, mas o levava a fazer o que não queria. Quem aqui vive essa realidade? Quem aqui vive essa realidade? Se tem alguém aqui que ainda não vive, que não vive mais isso,
é sinal de que já está um santo perfeito, pronto para partir. Quem aqui estiver pronto, só avisar, tá bom? Tem missão lá no Oriente Médio, esperando por você. Dá o seu pescocinho em nome de Jesus. Pois bem, então, o que é exatamente a vida interior? A vida interior, numa perspectiva católica, é o exercício das potências, das capacidades espirituais. A vida interior é aquilo que em nós, naturalmente em nós, nos ajuda, por exemplo, a amar de verdade. É aquilo que, por exemplo, nos impede, é aquela força interior que nos impede de reagir conforme os instintos. É aquela força interior que nos sobrenaturaliza, ou seja, que nos põe não somente acima da vida animal, da vida instintiva, mas também acima da vida humana. Quer dizer que então que os santos são melhores que os outros homens? Sim, de um certo modo, porque espiritualmente estão mais próximos de Deus e têm em si a vida de Deus. Não é que por eles mesmos sejam melhores do que alguém, porque um dos dons espirituais é a humildade. E o santo nunca vai dizer que é bom, que é perfeito o suficiente. Narra-se um testemunho do primeiro encontro de Madre Teresa de Calcutá com São João Paulo II, onde eles diziam, olha, Madre Teresa dizia a São João Paulo II, olha, se o Senhor chegar no céu, o Senhor interceda por mim, porque é bem provável que eu me condene. Madre Teresa de Calcutá. E ele disse, eu pensei que você chegando lá intercederia por mim. Então a gente vê que a santidade, essas virtudes sobrenaturais que não são alcançadas por vontade e força própria, são dons de Deus. Ótimo. Todo mundo agora tem o conhecimento dessa verdade que em parte é dado revelado, foi ensinada por Cristo. Agora todo mundo aqui, tá bom? A partir deste momento se tornará perfeito, é isso? É? É? Não. Porque o simples conhecimento do bem não nos torna participantes do bem, ou seja, diretamente praticantes do bem. É preciso algo mais. É preciso algo mais. E nós vamos ver o que é esse algo mais. Pois bem, ainda lá em Gênesis 3, versículo 5, nós lemos: mas Deus bem sabe que no dia em que dele, é que ele se referia ao fruto, comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Qual é a realidade então em que nos colocou o pecado original? Ele nos deu a capacidade de saber, como diz a Escritura, aquilo que era bom e aquilo que era mal. Antes disso, Adão e Eva viviam num estado de pureza natural. A partir do momento em que se tornam, e também nós nos tornamos conhecedores do bem e do mal, nossa vontade, que nasce da razão, da inteligência, lembra, pelo pecado original, corrompida, ela também se faz enfraquecida. Daí que não necessariamente saber o que é bem ou o que é mal significa escolher o que é bem, o que é bom e repelir o que é mal. A partir do pecado original, o homem teve no seu coração o não serviam do demônio quando foi expulso do céu, que significa não servirei, não farei a vontade de Deus. Não farei a vontade de Deus.
E é justamente esta tensão em que nos coloca o pecado original. Porque nós, quando conhecemos aquilo que é bem e aquilo que é mal, temos que decidir. E decidir é escolher ao que serviremos. Se serviremos ao bem ou se serviremos ao mal. Tá bom? Vai dizer a palavra: por isso o homem deixa o seu pai, ainda em Gênesis, e sua mãe, para se unir à sua mulher, e já não são mais que uma só carne. O homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que a Escritura quer dizer com isso? Mesmo neste estado préternatural, antes do pecado original, mesmo diante daquilo que hoje para nós é considerado pecaminoso, não era no paraíso, porque tudo o que foi criado como um bem para o homem. Porém, depois do pecado original, onde esses bens se perverteram, tá bom? O homem passou a fazer usos desordenados de tudo que era bom e que Deus havia feito. Desse modo, o mal entrou no mundo. O mal não foi invenção, não foi uma criação de Deus. Metafisicamente, o mal é a ausência de bem. O mal em si mesmo não existe. Vou dar um exemplo a vocês para ficar mais claro. O mal, quando eu digo que o mal não existe, é o seguinte: algum de vocês aqui já viu o mal andando por aí? Com 2 braços, 2 pernas? Já viram o mal? Já viram o mal? Não? Tem certeza? Não. Por quê? O mal em si mesmo não existe. O mal é a ausência de bem na ação humana. Então, quando o homem deixa de agir livremente, deixa de agir em conformidade com o bem, ele traz ao mundo o mal. Tá bom? Bem, qual o tema da nossa palestra? As três conversões da alma. Muitos santos utilizaram outros nomes para este processo, para ficar bem claro, bem simples, de elevação espiritual. Tá bom? As 3 conversões da alma foi o título dado por um padre francês, seguidor de Santo Tomás de Aquino, por isso dito tomista, chamado Garrigou Lagrange. Tá bom? Padre Garrigou, então, ele, olhando para todos os evangelhos, ele percebeu que na vida dos apóstolos, no chamamento de Jesus, no convite que Jesus fazia àqueles homens do seu tempo para o seguirem, havia coisas em comum. Então, para todo discípulo que Jesus chamava, o padre Garrigou percebeu nos evangelhos que havia sempre uma semelhança, havia sempre algo que estava presente em todo o chamado que Jesus fazia. E é sobre isso que nós vamos falar, principalmente nessa noite. É sobre o chamado que Jesus, enquanto Deus e também homem, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, faz a cada um de nós sua imagem e semelhança para entrarmos na vida eterna. É exatamente isso. E o padre Garrigou, ele simplificou esse processo em 3 etapas. Alguns outros santos subdividiram em mais etapas. Por exemplo, Santa Teresa d'Ávila. Qual é o livro, Dalila? Diz aí, em quantas etapas Santa Teresa dividiu? Hã? Fala. Desculpa, Vitória. Dalila não está nem aqui para se defender. Diga, Maria Teresiana. Em 7 etapas. Em 7 etapas. Tá bom? Então,
segundo a divisão do padre Garrigou, e segundo também o chamamento de Jesus aos discípulos, são 3 as etapas, tá bom? São os 3 processos, são as 3 idades da alma. Hoje eu vou fazer esse convite. Ao final da nossa palestra, você vai se perguntar e queira Deus descobrir qual é a idade da sua alma. Qual é a idade da sua alma? Qual é a idade da sua alma? O Antônio disse que é um bebê ainda. Hã? Qual é a idade da sua alma? Porque, olhando para as realidades humanas, muitos de nós, infelizmente, deixamos envelhecer as nossas almas de acordo com a idade do nosso corpo. E aqui hoje, há pessoas bem velhinhas de corpo, mas bem jovens de alma. Assim como aqui hoje, há pessoas bem jovens de corpo, mas com uma alma velha. Tá bom? E a gente vai entender do que se trata. Então a pergunta que eu te faço nessa noite é essa: qual é a idade da sua alma? Vamos falar então das 3 idades. Talvez a gente tenha uma surpresa no final. Talvez a gente perceba que está todo mundo na mesma idade. Será? Então, quais são as 3 idades da alma? A primeira idade da alma, ou a primeira via de conversão, é a chamada via purgativa. Tá bom? Anotem aí. Primeira idade da alma, ou primeira via, a via purgativa. A segunda idade da alma, ou a segunda via, tá bom? Aí é para os adolescentes, jovens, tá bom? Mais crescidinhos. É a via iluminativa, tá bom? E a terceira via, ou idade da alma, é a unitiva. Aí você vai dizer assim: nossa, para mim idade se contava em número. Não. Você vai descobrir essa noite que a nossa idade espiritual não se conta em números. Alguém aqui já leu O Pequeno Príncipe? Não? Já? O autor do Pequeno Príncipe diz que número é coisa de adultos. Adulto é que gosta de número. Uma criança, quando você para conversar, te pergunta, né? O que você faz? Né? Com que você trabalha? O que você gosta de fazer? Não é verdade? Do que você gosta de brincar? Não é assim? Aí como é que um adulto pergunta? Quanto é que você ganha? Quantas horas de trabalho você faz por dia? Quanto tempo você leva para chegar no trabalho? Não é assim? Então, nessa primeira via purgativa, bem, dissemos então quais são as 3 vias. Então, como eu já disse a vocês, muitos autores utilizaram outros nomes. Então pode ser que você leia leia o livro de algum santo, encontre outros nomes para essas idades, que não faz diferença, tá bom? Então, alguns desses nomes, já dissemos, quais são? Quero ver se vocês ouviram bem, decoraram. Via purgativa, via iluminativa e via unitiva. Os antigos padres do deserto, os nossos primeiros padres da igreja, gostavam muito de tratar a vida cristã em relação ao dia do juízo, em relação à vida eterna. Então, vejamos os nomes que eles deram. A via purgativa eles chamavam de via do temor. A via iluminativa eles chamavam de o dia da verdade. E a via unitiva eles chamavam de o dia do amor. Tá bom?
Ou ainda uma outra definição, para ficar mais clara. Primeiro degrau, primeira casinha. Principiantes na vida espiritual. Talvez fique mais claro agora. Ou os avançados na vida espiritual. E ainda, os perfeitos na vida espiritual. Vou começar de cima para baixo. Quem aqui já é perfeito na vida espiritual? Toma aqui o microfone, por favor, que essa palestra é sua. Quem aqui já é avançado na vida espiritual? Toma aqui o microfone, por favor. Alguém? Não, não é possível, gente. Eu também não sou não, viu? Quem aqui é principiante na vida espiritual? Assim, meio assim, né? Tipo, mais ou menos. Por quê? Agora vamos retomar os primeiros nomes que nós demos. Porque na vida espiritual, e aí a primeira passagem que o padre Garrigou utilizou para compor essas idades, essas etapas da vida espiritual, que nós chamamos de via purgativa. É também a chamada vida ou via de purificação. Por isso, purgativa. Mas purificação de quê? Te pergunto, na sua vida, o que você precisa purificar? Mas calma, tem um parâmetro, não é qualquer coisa. É a purificação dos instintos mais baixos. É a purificação da dominação. Lembra que nós falamos aqui dos animais ainda há pouco? Agora vocês vão entender. É a purificação da dominação dos nossos instintos sobre a nossa razão. Ou seja, vamos utilizar a teologia agora de Santa Teresa. Como? Quase, vai por aí, está mais para a segunda etapa, eu vou dizer por quê. Santa Teresa chamava de a entrada no castelo da vida interior. A entrada. Então associem, a purificação está associada à entrada no castelo. E nesse castelo há 7 moradas, patamares, níveis, tá bom? O que é então a via purgativa? A via purgativa, como eu já disse, a purificação dos instintos mais baixos, ela está relacionada principalmente à purificação de 2 vícios ou de 2 pecados, que Jesus trabalhou nos apóstolos quando os chamou a seguir. A pureza de coração e a paciência. Vou falar um pouquinho da paciência. Alguém aqui ainda se estressa a ponto de jogar tudo pelo ar, de perder a razão, de ficar irreconhecível? Pois é. A entrada no castelo depende deste nível de purificação. Um primeiro sinal de um santo de 7ª morada, de alguém que está lá, ó, prontinho para... Está fazendo milagre igual o Padre Pio, está voando, está bilocando, está curando menina cega. Não é você não, é cega. Na 7ª morada, é a extrema paciência. E como é difícil. Não é qualquer paciência, viu? É uma paciência inalterável, inabalável. E às vezes um mosquito, quando a gente está deitado para dormir, já acaba com a nossa paciência. Então é sinal de que nós ainda estamos obedecendo aos instintos, aos estímulos mais sensíveis. Mas a gente já volta nisso. Então a via purgativa ou de purificação,
ou de entrada no castelo, é o primeiro convite que o Senhor nos faz na luta contra o pecado. E essa entrada no castelo, ou essa passagem para esse nível, esse primeiro nível da vida espiritual, se faz de 2 modos. Eu acredito que todos nós aqui já tenhamos cumprido. Todos nós aqui, agora o consolo para cada um de nós, já entramos no castelo, eu acredito, não sei, de 2 modos. Primeiro, pelo batismo. O batismo apaga todos os pecados. O batismo nos torna filhos de Deus. E o batismo nos coloca no castelo da vida interior. O batismo nos faz dignos da vida espiritual e nos faz capacitados, ele nos infunde graças de Deus para que nós vivamos essa vida no Espírito. Por isso que a gente diz, você está em graça, você não está em graça? E a importância de buscar uma vida na graça, porque quem não vive na graça vive na desgraça. E aí vocês vão entender o porquê que os padres do deserto chamavam de esta primeira etapa de dia do temor. Por que dia do temor? Porque todo cristão católico vive na iminência, vive à espera da segunda volta do Senhor. É verdade ou mentira? Por que dia do temor? Fica claro para vocês? Se nosso Senhor Jesus Cristo viesse neste exato momento, no teu coração, somente de pensar nessa volta, somente de pensar neste encontro, o teu coração se enche de temor, se enche de pavor, então corre para o confessionário. Porque quem não deve, não teme. E o pecado nos faz devedores. Mas não é com Deus, é devedores ao diabo, ao demônio que inspira em nós o pecado. E tudo aquilo que o demônio dá, ele cobra. Diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Então, como se entra no castelo? Como se sobe a esse primeiro nível da vida espiritual? Pelo batismo e pela coragem, pela confissão. Por isso é que nós ainda somos, talvez, todos nós, talvez a maior parte de nós, talvez eu seja o único, não sei, miserável pecador, entrando e saindo do castelo. Porque nós ainda não fomos capazes de romper definitivamente com o pecado mortal. Com o pecado mortal. Essa é a primeira idade. E aí talvez nós tenhamos descoberto, né, nesse exato momento, que ainda estamos todos, ou quase todos, na mesma via, no mesmo nível. Sai e entra. Ah, mas é só um pecadinho. Ah, esse pecado dos 10 mandamentos aí ninguém fala, é o menos importante. Ah, não tem problema. Sai do castelo. Mas eu vou lá me confessar, porque eu quero o céu. Eu vou lutar. Vou buscar o padre. Aí me confesso. Entrei no castelo. Ah, mas o pecado. Aí eu saio e entro. Saio e entro. Essa é a primeira idade. É a idade da imaturidade, do principiante. Eu ainda não tenho firmeza naquilo que eu quero. A minha vontade ainda é muito fraca. E aí tem um grande perigo. 2 perigos opostos. O primeiro perigo,
é achar que eu nunca vou conseguir progredir. E eu me acomodo. Ah, fulano faz pior. Ah, fulano fez aquilo. Ah, Deus perdoa. Ah, a misericórdia de Deus é infinita. Eu me entrego. E eu me derroto. O segundo mal, né, oposto, né, é achar que vai se salvar, que vai se manter na graça somente pelas próprias forças. Ah, então a partir de hoje eu vou a 3 missas por dia. Então a partir de hoje eu vou rezar 10 rosários. Então a partir de hoje eu vou alimentar todas as crianças pobres da África. Não é pelas próprias forças. Não é. É pela graça de Deus que age em nós. E que nos predispõe, ou seja, nos prepara para receber a graça. O que é a graça? É o auxílio divino, que pode se fazer presente de muitos modos. Por exemplo, você precisa de saúde para trabalhar e sustentar a tua casa. Então a graça na tua vida, nesta circunstância, vai se chamar o quê? Saúde. Por isso você pede a graça, não depende de você. Você manda na sua saúde? Saúde, vem cá. Não. Assim também as graças mais importantes, que são as graças para a nossa salvação. São instrumentos que Deus nos concede, mas para que Ele nos conceda, para que Ele nos dê, Ele precisa encontrar em nós algumas coisinhas, que vamos ver agora. Algumas coisas sem as quais a graça não pode habitar em nós. Primeira coisa é estar em estado de graça. É entrar no castelo. Ah, eu quero subir, eu quero chegar lá, a 7ª morada, mas eu só vivo fora do castelo. Tá bom? Muito importante. Muito importante. A vida espiritual é como subir uma escada rolante ao contrário, viu? Não se iludam. Às vezes você pode pensar assim, mas eu já tenho 78 anos. Já cansei de ouvir isso. Estou expert. Sou PhD, sou doutora no caminho da santidade, no caminho do céu. Não se engane. Isso é o que o diabo quer te fazer crer. Porque na vida espiritual, quem não avança, quem não progride, regride. Tente subir uma escada rolante que está descendo. Vai dar um trabalho. Mas se você subir mais rápido do que ela desce, você não chega. As crianças provam isso o tempo todo quando entram no shopping, não é assim? Agora, experimenta parar na escada rolante. Assim é a vida na graça, a gente tem que sair correndo o tempo todo atrás dela. Então experimenta ficar parado. O que vai acontecer? Lá embaixo. É isso que explica alguém que um dia foi tão santo, tão bondoso, de repente decai e faz as piores coisas da sua vida. Porque descuidou da sua vida espiritual. Em algum momento perdeu o sentido, em algum momento perdeu o caminho e foi arrastado para baixo. Então essa primeira fase, ela é marcada pelo a luta contra o pecado, primeira coisa. Na busca pelos meios contra essa luta. E aí sim, entramos na via iluminativa. Só que antes de passarmos a via iluminativa, ou a idade da vida iluminativa, há um meio do caminho. Por quê? A via iluminativa
já é um passo concreto para uma vida de santidade. A pessoa já é santa, mas ainda em graus inferiores, tá bom? Ela já rompeu com o pecado mortal. Decidir entre o pecado e o não pecado já não é uma crise para ela. Ela tem tranquilidade. Ela já não precisa mais buscar o padre desesperadamente porque pecou contra os 10 mandamentos. Mas isso não é a garantia de entrada na via iluminativa. Padre Paulo Ricardo fala disso o tempo todo. Porque entre a via purgativa e a via iluminativa há um abismo. E pode ser que muitos de nós, ou todos nós, não creio, lá na China talvez, aqui não, todos nós não estejamos nem na via purgativa, nem na via iluminativa. Vocês sabem o nome desse abismo de uma para outra? Então você começou a lutar contra o pecado, Jesus te chamou, você se converteu, buscou os sacramentos, agora você é crismado, agora você é coordenador de pastoral, agora você é barraqueiro da São Jerônimo. Barraqueiro de fazer barraco, não é de arrumar briga não, viu? Briga aqui não existe, aqui é um lugar de paz. Mas você ainda não entrou na via iluminativa, onde Deus vai transformando, vai iluminando aquilo que dentro do teu coração ainda precisa ser trabalhado. Como o polimento que se dá a uma pedra preciosa, viu? Mas você ainda não está sendo polido, porque talvez tenha caído num abismo que há entre uma via e outra, entre uma idade e outra, chamada mundanidade. Olha o perigo. Olha o perigo. Tem um ditado antigo para isso. Você conhece, Antônio? Já ouviu falar no Raimundo? Sabe como é? Todo mundo sabe. Como é que é? Repitam para mim, digam para mim. É quando a gente tem um pé na igreja, mas com o passar dos anos, essa história de seguir Jesus é muito dura, o catolicismo é muito difícil, ninguém consegue ser católico em todas as áreas da sua vida. Na verdade, o mundo está diferente, os tempos são outros, não é verdade? A igreja já reconheceu que tem coisa que é meio ultrapassada. Mentira, tá bom? E aí um dos 2 pezinhos que já estiveram todos dentro da igreja, todos dentro do castelo, vai se desviando para o mundo. O mundano não é necessariamente aquele que peca mortalmente, mas é aquele que não quer a santidade. E aí diziam os santos da igreja, né? A consciência de cada um é um sacrário inviolável. O mundano é aquele que Jesus chamava no Evangelho de o morno. O morno. Não, fulano está na igreja. Fulano é padre. Fulano é seminarista. Fulano é coordenador da minha pastoral. Mas ele não dá nada além de si. Ele não se sacrifica. Ele não dá o algo mais. Se alguém aqui já ajudou na Canção Nova, sabe o que é isso. O que é o algo mais? Quando você é doador, você é benfeitor, na verdade, tem um carnezinho, você ajuda todo mês. E o algo a mais, você vende um bolo, você vende um picolé, junta aquela quantia extra e todo mês ajuda. Onde está presente, Jonathan, essa história de algo mais que eu tenho que dar que eu não sabia até agora? Onde está essa parte da minha herança, do meu tesouro que eu devo dar a Deus? Onde está no Evangelho? Quando Jesus diz: amai os vossos inimigos.
Porque amar os amigos, até os fariseus amam. Não é assim? Até os pagãos, os publicanos amam. Então é fazer aquilo para além da regra. Um exemplo. Vou à missa dia de domingo. Isso é muito comum. Vou à missa dia de domingo. Ir à missa todo domingo, está na regra ou não está? Está na lei? Não é ordem? Não cumpre o preceito? Mas e ficar lá mais 10 minutinhos rezando depois que a missa acaba? Está na lei? É obrigado? Não. Mas é uma demonstração de amor a Deus. É um algo mais. Fazer o bem aos meus filhos, né, quem os tem, está na regra, é natural que se faça, não é assim? Não é verdade? Agora, fazer o mal aos meus inimigos e ajudar quem me faz mal é um algo a mais. E isso não te faz ainda santo, lembra? Isso te retira do abismo da mundanidade. Queridos, o mundano é aquele sal que não salga mais. É aquele católico que está na igreja, mas que no trabalho ninguém sabe que é católico. É aquele católico que está na universidade, o professor está metendo malho na igreja, falando mal de Jesus, dizendo 1000 mentiras. Até o final eu ponho tudo na mão. Pronto. Mas eu não tenho coragem de abrir a boca para defender nada. Não é porque eu tenho vergonha. Vergonha, medo, não tenho mesmo. Mas é porque eu não estudo, eu não conheço a minha fé, eu não conheço a doutrina. Então, olha o perigo. Quem viu Chaves aqui sabe muito bem o que é o mundano. Associo ao suco, ao refresco do Chaves. Tem gosto de tamarindo, né? Tem cor de quê? De laranja, mas é suco de melão. Esse é o perigo da mundanidade. Esse é o risco. E a mundanidade nos faz mornos. Nos faz vir à igreja para cumprir preceito. Porque o padre está esperando que eu vá. Porque se eu não for, o meu coordenador vai brigar comigo. Eu não vou por amor a Deus. Eu não vou porque tem almas precisando do meu serviço apostólico, do meu fervor. Eu não vou porque tem pessoas se inspirando na minha fé. Eu vou porque, bem, eu nem sei porquê, mas eu vou. Mas se aparecer um churrasco no meio do caminho, é claro que eu não vou deixar de ir no churrasco, né? É o perigo, é o mundano. A gente às vezes está na missa todo domingo, mas só lembra de Deus quando está na missa. Em todas as outras realidades, é como se Deus não existisse. Então, via purgativa, mundanidade, via iluminativa. Nós nunca progrediremos se não somente rompermos com o pecado original. E aí, usando uma outra expressão de Santa Teresa, não possuirmos uma... Como é? Uma determinada determinação. Uma determinada determinação. Às vezes chegam para a gente e perguntam assim: fulano, tá no almoço, né? Você quer carne? Aí você olha a carne, está com uma cara meio estranha. Você não sabe se é carne assada, se é fígado, ou se é peixe, de tão estranha que está. Aí você olha para não ficar sem graça: quero. Quero. Mas por dentro você está rezando, né? Meu Deus, que eu não morra. Fulano de tal, você quer ser santo? Você quer ser santo? Quero, né? Mas na primeira oportunidade,
Que santo o quê? Besteira. Então esse é o risco da mundanidade. É termos a aparência de que estamos nos salvando, mas que estamos caminhando para a perdição. E meus queridos, não é difícil nos tornarmos mundanos, viu? É a coisa mais fácil do mundo. Ainda mais quando se tem muito tempo de caminhada. Porque acaba gerando uma espécie de automatismo. Eu faço aquilo porque eu não sei mais fazer outra coisa. Eu vou domingo porque eu não tenho mais lugar para onde ir. Eu cresci assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Não é? Mas em algum momento eu não sei mais porque eu faço aquilo. Eu não sei mais porque eu vou à igreja. Por que eu rezo? Por que eu preciso rezar? Por que eu preciso amar a Deus? Por que eu preciso guardar os dias santos? Bem, adiante. Santo Tomás de Aquino, doutor angélico, doutor da igreja, um dos 20 doutores da igreja, ele tem uma frase, um parágrafo, que é muito, muito, muito disseminado, mas nos meios acadêmicos, mas pouco conhecido nas nossas comunidades paroquiais. Santo Tomás de Aquino escreveu uma obra chamada Os 10 Mandamentos, onde ele comenta os 10 mandamentos. E aí, nos 10 mandamentos, ele escreve que são necessárias para a salvação do homem 3 coisas, tá bom? Anotem isso é importante. 3 coisas são necessárias à salvação do homem: o conhecimento do que devemos crer. O conhecimento do que devemos crer. Para isso a catequese. Para isso, que ainda que você já tenha recebido os sacramentos, é preciso voltar a uma turma de crisma para refazer, relembrar, estudar, aprofundar, ler o catecismo, ir a formações, conhecer a palavra de Deus. Então, primeiro, o conhecimento do que devemos crer. Segundo, o conhecimento do que devemos desejar. Depois do pecado original, o homem se tornou incapaz de escolher somente pelo bem. Ele já não é mais livre. Ele é libertário. Ele não escolhe mais aquilo que é em si mesmo bem. Ele escolhe aquilo que ele quer, que é a liberdade contemporânea. Hoje as pessoas acham que liberdade é isso. Hoje eu tenho um filho, passou 3 meses, eu não quero ter mais, eu mato. Não importa se isso é imoral, não importa se vai matar outra pessoa. Não é assim? É a lei da vontade, é o voluntarismo. Então, saber o que devemos desejar. E a terceira coisa é o conhecimento, é saber o que devemos fazer. Lembrem-se disso. Crer, desejar e fazer. O primeiro ensinamento, o primeiro conhecimento, aquilo que devemos crer, está ensinado no credo. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E aí, por diante. O segundo, na oração. Veja bem, o que eu estou querendo dizer? O que São Tomás estava dizendo? Não se eleva espiritualmente, não se aproxima de Deus, primeiro, quem não sabe no que crê. Hoje eu estou aqui na igreja, amanhã eu estou no centro, amanhã eu estou na igreja evangélica, depois eu estou ali no Jorei, não é assim? Porque eu não sei no que eu creio, o que importa é o amor. A lei hoje é essa, o que importa é ser feliz. Então não sei no que eu creio, tudo tá bom, tudo leva para Deus. Segunda coisa que devemos conhecer é o conhecimento daquilo que devemos desejar. E a gente só sabe discernir aquilo que pode desejar, aquilo que Deus quer que desejemos pela oração. Vários santos disseram: quem reza
se salva, quem não reza se condena, porque é a oração iluminada pela palavra de Deus que inspira-nos a conhecer a vontade de Deus para nós. Não tem outro caminho. Se eu não rezo com base na palavra de Deus, com base nos ensinamentos da igreja, a minha oração é vazia e eu vou ficar correndo igual o cachorro atrás do próprio rabo. Com perdão da expressão. Por quê? É a oração que orienta para aquilo que nós precisamos buscar para nos salvarmos. Se eu não rezo, se eu rezo sem conhecer a palavra de Deus, sabe o que vai se tornar a minha oração? Uma súplica, uma petição enjoativa, chata, cansativa. Eu vou pedir sempre as mesmas coisas. Ah, Senhor, me ajuda a passar na faculdade. Por quê? Eu não vou lembrar da lei de Deus, da lei do amor, da lei da caridade. Eu vou lembrar da lei do estômago. Então eu só lembro aquilo que o meu corpo deseja. Então, Senhor, hoje eu quero um pão. Senhor, me dá o pão de cada dia. Senhor, eu quero passar num concurso, então me ajuda a passar. E a nossa oração é pobre. É pobre. Porque os bens mais elevados são os bens espirituais. E a terceira coisa é o que devemos fazer. O que devemos fazer? Pergunta quem está do seu lado. O que você deve fazer para ser salvo? O que você deve fazer para ser salvo? Parábola do jovem rico. Quem lembra da parábola? Levanta a mão. Quem lembra da parábola? O que o jovem pergunta a Jesus? Mestre, para ser salvo. O que é que Jesus responde? Vocês lembram? Vai, vende teus bens, mas o quê? E siga-me, não é isso? Errado. Porque antes, Jesus pede outra coisa. O jovem diz algo a Jesus que incomoda Jesus. Vocês não lembram bem disso? O jovem diz que já cumpria alguns mandamentos, lembra? O que o jovem diz que fazia? Talvez seja você, anos de caminhada na igreja. O que o jovem disse que fazia? O que o jovem fazia? Eu honro meu pai e minha mãe, não é assim? Mais o quê? Quem dá mais? Quem dá mais? Vou resumir para vocês. O jovem cita todos os mandamentos que diziam respeito aos seus irmãos. Tudo que dizia respeito aos seus irmãos, aquele jovem cumpria. Mas aquele jovem não cita nenhum dos mandamentos que dizia respeito à sua relação com Deus. O jovem não disse, eu já guardo os dias santos de guarda. Não disse. Porque aquele jovem ainda estava apegado. Jesus, o evangelista, Jesus dizendo e o evangelista narrando, não mostram que o jovem estava apegado ao pecado. O evangelista diz isso? Não. Ele estava apegado à imagem que o evangelista utiliza, aos seus bens, não é assim? Que é a expressão da própria vontade. Quando nós temos tudo o que precisamos ou o que queremos, nós não nos lembramos de Deus. Por isso Jesus manda que ele vendesse tudo, venda tudo e o siga. O que acontece com ele? Se entristece e vai embora. Pode ser que no último dia, você que não está mais apegado a nenhum pecado mortal, quando Jesus, antes de chegar o teu último dia, Jesus te peça algo a você que é muito caro, que é justo que você tenha. Talvez a vida de um ente querido. E quando Jesus tomar de você, você vai embora, abandone a fé, entristecido, entristecida. Porque você ainda está apegado à sua vontade.
para encerrarmos, a via, lembra? Via purgativa, da purificação dos pecados, via iluminativa, onde Deus vai iluminando a alma e ela vai tomando conhecimento daquelas coisas mais internas que precisam ser purificadas, daquele egoísmozinho, daquela vaidadezinha, daquela mentirazinha, ou seja, dos pecados veniais que ainda precisam ser purificados. Superada essa etapa, a alma chega à via unitiva. O que te lembra a via unitiva? Que os padres do deserto chamavam a via do amor. É a via onde a alma, ela está tão unida a Deus, mas está tão unida a Deus, que você já não é mais capaz de reconhecer aquela pessoa. E onde essa alma bendita é capaz de dizer com São Paulo: já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Alguém tem dúvidas de que era Cristo que vivia numa Santa Madre Teresa de Calcutá? Alguém tinha dúvidas de que era Cristo que vivia na vida de São Jerônimo? Para quem não conhece, brevemente, é um absurdo que não conheça. São Jerônimo era de família nobre e depois feito cardeal, um dos príncipes da igreja, morando em Roma, com muitas mordomias, abre mão de tudo, porque, vejam bem, olha só, a gente não está falando de um Santo Agostinho da vida, que teve várias mulheres, que gastava dinheiro com bebida, não. A gente está falando de São Jerônimo, que era bispo, cardeal da igreja. E o que ele faz? Deixa tudo e se torna eremita, vai viver recolhido numa caverna, porque ele viu que mesmo lá, onde ele tinha se colocado a servir a Deus, ele estava servindo a si mesmo. Por isso ele sentiu a necessidade de dar algo a mais. Percebem? Alguém tem dúvida de que é Cristo que vive na vida de um mártir ainda hoje no Oriente Médio, quando com um fuzil na sua cabeça, uma espada no seu pescoço, é perguntado: você nega a Cristo? E eles respondem: que viva Cristo Rei. E são mortos. Alguém tem dúvida de que essas almas estão unidas a Cristo? Não. Por isso essa via é chamada de a via unitiva, onde a alma e o Senhor são um. Onde a alma não é capaz de negar nada a quem quer que seja por amor a Deus. E há pessoas assim andando no meio de nós. Há santos no meio de nós, ainda não reconhecidos pela igreja. Mas esses ainda não são seguros, de serem seguidos. Por isso a igreja canoniza, porque a igreja investiga e testemunha. Este foi um fiel imitador de Cristo, e o seu exemplo é testemunho para toda a igreja. Toda a igreja. Na via unitiva já não há mais tentações. Já não há mais desejos desordenados. Talvez até haja a libertação dos pecados veniais, como foi o caso de Santo Tomás de Aquino. Por isso era chamado de doutor angélico, que de tão puro, mas tão puro, era comparado aos anjos. Essa é a via unitiva. Jonathan, 3 idades da alma. Talvez você já tenha chegado à conclusão de que idade esteja a sua alma. 3 idades da alma: santidade, vida eterna, tudo bem. Como é que eu faço para progredir na vida espiritual? Como eu faço para avançar nas idades espirituais? Como eu faço para subir nas moradas do castelo interior?
Eu tenho certeza que vocês conhecem a resposta. Por favor, vamos lá. Coragem. Cri, cri. Vamos ao Evangelho. Jesus pega os 10 mandamentos, lembra? Acabamos de dizer que os 10 mandamentos dizem aquilo que nós devemos fazer, não é assim? Se imagine agora perguntando ao mestre: Mestre, o que devo fazer para ser salvo? Pergunta a Jesus agora. E ele vai te responder como disse aos apóstolos, resumindo toda a lei de Moisés a 2 coisas. 2 coisas somente são necessárias à tua salvação. Quais são? Viu como vocês sabem? Amai a Deus sobre todas as coisas, e ao teu próximo como a ti, como a si mesmo, a si próprio. Percebem? Nisto está contida toda a lei. Porque quem ama a Deus acima de todas as coisas, não faz outra coisa senão a vontade de Deus. Quem ama o seu próximo como a si mesmo, não é capaz de fazer nenhum mal ao seu próximo. Isso nos indica uma coisa: se eu ainda cometo males contra o meu próximo, é sinal de que eu ainda não o amo. E se eu ainda não sou capaz de fazer somente a vontade de Deus, é sinal de que ainda não o amo perfeitamente. E como é que se consegue? Como é que se alcança esses dons? É pelas próprias forças? É se entregando, então, já que não dá, eu não consigo sozinho, é pedindo a Deus. E como é que se pede a Deus? Pela. E aí a gente marca o encontro para falar só sobre oração. Porque sem a oração é impossível ao homem que se salve. Sem a oração é impossível que o homem seja santo. Sem a oração é impossível que o homem entre no céu. É possível que muitos de nós aqui, nas suas diversas fases de vida espiritual, tenhamos deixado de rezar. E sem a oração, nos perdemos no caminho. Fiquemos de pé. Façamos essa oração pedindo ao Senhor que nos ajude a progredir na vida espiritual. Lembro uma coisa a vocês que sempre foi muito cara ao meu coração e sempre foi muito cara a todos os santos e padres da igreja. No mundo cada vez mais barulhento, mais disperso, só é possível fazer oração, só é possível encontrar-se com Deus aquele que faz silêncio. Se você quiser aprender a oração, comece aprendendo a fazer silêncio. Nós não sabemos rezar porque não sabemos ficar sozinhos na presença de Deus. Porque aquele que faz silêncio, calando inclusive as vozes interiores, que te atordoam, que te angustiam, começa a rezar automaticamente. Porque o homem é um ser para o outro. O homem não consegue ficar sozinho muito tempo. E quando eu fico sozinho, quando eu não busco mais a presença, a companhia de mais ninguém, mesmo que seja num ato de desespero, eu busco por Deus. Então que o Senhor nos ensine a ficarmos em silêncio na sua presença. Mais vezes, até que a presença dEle em nós nos purifique e nos eleve. Entenderam a lógica? É a busca de Deus que nos faz avançar na vida espiritual. Sozinhos nós não podemos, mas aquele que crê, aquele que busca, aquele que bate a porta, nada é impossível. Amém? Peçamos a intercessão da Virgem Maria, ela que é a Virgem do silêncio,
Ela que esteve todos os dias da vida de Cristo na presença de Deus, porque é a mãe de Deus, que nos ajude também a nós a silenciarmos os nossos corações e a permanecermos até o fim na presença daquele que é, que era e que para sempre será. Ave Maria, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Nossa Senhora, auxílio dos cristãos. Muito bem, uma salva de palmas. Um agradecimento ao nosso querido Jonas pela sua disponibilidade. Que Deus possa cada vez mais auxiliá-lo em sua missão com o Espírito Santo, né? E a Virgem Maria possa defendê-lo sempre nas batalhas, nos combates. Então, amanhã, né, com a graça de Deus, teremos o nosso segundo encontro. Estará aqui conosco Pedro de Afonseca, junto, né? Pedro Afonseca, presidente do Centro Dom Bosco, estará falando para nós sobre o verdadeiro apostolado na vida do leigo, né? Ou seja, dentro desse ano do laicato, né, entendermos de fato qual é o verdadeiro apostolado, a missão do leigo na igreja e no mundo, né? Principalmente. Na igreja a gente identifica com mais facilidade, mas no mundo, como o leigo deve agir e ser no mundo, né? Então amanhã, 19 horas, a Santa Missa, e após a Santa Missa, então, a nossa segunda palestra. A missa que infelizmente não tivemos hoje, né, Versus Del, quinta-feira nós teremos, se Deus quiser, né, e Dom Justino estiver tudo bem. Dom Justino está conosco quinta-feira, irá celebrar a missa e depois irá palestrar para nós. Amém? O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de São Jerônimo, nosso padroeiro, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Glorificai o Senhor com vossa vida, ide em paz e que o Senhor vos acompanhe. Viva São Jerônimo! Viva nosso padroeiro! São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor, traduzindo o Evangelho nos destes, conhecer os caminhos dos céus. Sois também, bom velhinho, intérprete, mensageiro entre os homens e Deus. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Como prêmio morreu em Belém, a cidade onde nasceu Jesus. Nos protege, nos guia pro bem, com o emblema divino da cruz. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo, ao altar do Senhor. Coelho Neto ao seu padroeiro oferece um hino de louvor.
graças a Deus Pai verdadeiro, ao Espírito e a Jesus Redentor. São Jerônimo, São Jerônimo, da Bíblia tradutor, vem conosco, São Jerônimo,